Profeta Ageu, capítulo 1, leiamos a palavra de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus e a sua graça nos fortaleça pela palavra. Ageu, capítulo 1, no segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que vocês têm acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. Começamos hoje a compartilhar um pouco, meditar na palavra dada por Deus através do profeta Ageu. Ageu profetizou aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Nós temos nos últimos dias lido os profetas menores e lemos os profetas que falaram antes de Israel ir para o cativeiro, antes de Israel ser vencido pelos impérios, que foi o primeiro império assírio que derrotou e invadiu o reino do norte, o reino de Israel, e depois disso a Babilônia, o império babilônico invade e leva para o cativeiro o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, os profetas que falaram antes do cativeiro, eles anunciaram o cativeiro, eles falaram do juízo, e eles explicaram o porquê do juízo. Viria o juízo porque o coração da nação de Israel se rebelou contra Deus, se endureceu contra Deus, desobedeceu a sua palavra, e se cumpriu o que estava em Deuteronômio 28. Se vocês desobedecerem, os inimigos vão vencê-los, vão expulsá-los da terra, as maldições virão sobre vocês. Deuteronômio capítulo 28. Mas agora não, o profeta Ageu, ele não é um profeta
pré-exílio. Ele é o profeta depois do exílio. O povo já tinha estado na Babilônia 70 anos. E Deus começou a despertar Esdras, despertar Neemias, e trouxe um grupo bom de volta para Jerusalém, para a sua terra, cumprindo também a palavra profética, porque Deus falou através de Jeremias que seria assim, que Deus permitiria que os inimigos vencessem a nação de Israel, levassem para o cativeiro, mas que 70 anos depois eles voltariam. E Esdras e Neemias são usados por Deus. Esdras era escriba e sacerdote, Neemias era um construtor, um líder, era copeiro do rei no Império Persa, já depois do Império Babilônico, e ele lidera o povo voltando. Esdras e Neemias trabalhavam juntos para restaurar a cidade, reconstruir os muros, reconstruir o templo do Senhor. E quem era Ageu? Ageu era profeta justamente nesse tempo. E é interessante perceber que, então, Ageu profetizava para uma geração que precisava reconstruir o templo, o altar, a adoração deveria ser restaurada, a presença de Deus honrada. Ageu é um profeta que se levanta para lembrar o povo de se voltar para Deus, e profetizando num tempo onde Deus na verdade já tinha começado um processo. Eles já tinham voltado e já tinham até começado a reconstrução, mas tinham parado. Por quê? Lembra, é só ler Neemias e Esdras. Pararam porque os inimigos se levantaram, mas não apenas os inimigos externos, que representam muito a nossa guerra espiritual contra os demônios, mas também os inimigos internos, o desânimo, as prioridades erradas, as sobrecargas que a nação foi tendo com as suas próprias vontades, necessidades, começaram a enfatizar mais a construção das suas próprias casas do que o projeto de Deus, do que a vontade de Deus, do que o templo de Deus. E Deus levanta Ageu para, com uma palavra profética, encorajar o povo a dar continuidade ao que Deus chamou aquela nação para ser casa de oração, ser povo sacerdotal do Senhor, ser aqueles que vão manifestar a glória de Deus na terra. Ageu é o movido pelo Espírito Santo para lembrar a nação de Israel a identidade deles, o propósito deles, a vida deles para a glória de Deus. E tudo começa com a restauração do altar, tudo começa com a restauração da comunhão com Deus, da oração, da adoração, do nosso ministério. Ageu então profetiza num tempo onde era necessário prosseguir com a restauração que havia sido interrompida. Creio que tem muito a ver com o nosso tempo de hoje. Deus certamente tem feito grandes coisas sobre a sua igreja no Brasil e nas nações, mas nós precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja, para que a gente não fique paralisado, para que a gente não fique aquém, para que a gente não fique de fora do que o Senhor está fazendo e quer fazer. Ageu é levantado pelo Espírito Santo, e ele profetiza pelo menos em 3 aspectos aqui que nós precisamos perceber. Primeiro, Ageu lembra ao povo que a casa de Deus tem que ser prioridade. Perceba comigo, capítulo 1 de Ageu, versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio através de Ageu dizendo, versículo 4, agora é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e têm colhido pouco. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. Vocês recebem o salário, mas parece que está colocando numa sacola furada. O que Deus está dizendo para eles é o seguinte: vocês estão vivendo as próprias prioridades e esquecendo da prioridade de Deus. Qual era a prioridade do Senhor no tempo do profeta Ageu? Reconstruir a casa, o templo, que carinhosamente na Bíblia em alguns momentos é chamado de casa de Deus. Nós sabemos que hoje na nova aliança nós somos
o templo do Espírito. Nós somos a casa de Deus, como o autor aos Hebreus diz. Então o que Deus está dizendo aqui, amado, é que nós devemos priorizar a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a vontade de Deus. O Senhor Jesus diz isso: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Não é simplesmente você investir no ministério, que é importante sim, mas é você investir na sua comunhão com Deus, ouvindo a voz de Deus e fazendo o que Deus está mandando. Mas o povo dizia o seguinte: ainda não chegou o tempo. Você pode estar adiando o que Deus está te mandando ser prioridade. Nós podemos, como igreja, estar postergando algumas coisas. Nós podemos estar dizendo: ainda não é o tempo da volta de Jesus, ainda não é o tempo da igreja ser restaurada. Às vezes nós ficamos esperando um avivamento, onde Deus quer, na verdade, nos despertar agora, para buscá-lo de todo o coração, com todo o nosso espírito, e que a gente experimente esse avivamento do Senhor. O Espírito Santo usa o profeta Ageu para dizer isso. Vocês estão priorizando as próprias casas, seus próprios planos, suas próprias vontades. Amado, que realidade incrível, se você e eu formos honestos, porque dentro de todos nós tem uma batalha entre a nossa vontade ou a vontade de Deus. A casa de Deus, então, aqui fala de relacionamento com Deus, fala de restaurar o lugar da manifestação da glória de Deus, e a vontade de Deus deve ser prioridade. O Senhor Jesus falou: a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do Pai. Ou seja, quando eu faço a vontade de Deus, eu sou fortalecido, eu me alimento, me sustenta. Há muitas pessoas fracas, há muitas pessoas confusas, porque não estão fazendo o que Deus manda. E quando nós não fazemos o que Deus manda, inevitavelmente faremos o que Ele não mandou. E Ageu está sendo usado aqui, mais uma vez, o Espírito Santo está falando. Eles já tinham saído da Babilônia, eles já tinham sido visitados pela graça de Deus, já havia ali líderes preciosos, Neemias e Esdras, mas houve um momento de parada, e Ageu ficou 4 meses profetizando, 4 meses, e aí, em segundo lugar, não apenas o profeta nos lembra sobre a primazia da casa de oração, mas também a necessidade do despertamento dos líderes e dos remanescentes. O Espírito Santo aqui está dizendo: líderes e remanescentes, despertem, se deixem despertar. Nós podemos ouvir a palavra de Deus, todos nós a mesma palavra, mas alguns decidem acordar e outros decidem permanecer como estão. O texto nos diz que o Senhor despertou o remanescente e líderes. Olhe comigo o versículo 12 de Ageu capítulo 1. Ageu 1, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do seu Deus e as palavras do profeta. As palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Amado, Deus está aqui mostrando que nem todos se despertaram, nem todos levaram a sério, nem todos acordaram, mas os nossos irmãos, Zorobabel, ele foi despertado pelo Senhor, líder, um homem que Deus levantou, que era governador nesse tempo. O sumo sacerdote Josué, imagina, ele era sumo sacerdote, usado por Deus, posicionado por Deus, mas precisou ser despertado pelo Espírito Santo, e a voz profética que ecoou através de Ageu, despertou esses 2 líderes, e despertou o remanescente, aqueles que decidiram permanecer diante do Senhor. Eles foram despertados. Mesmo que eu e você tenhamos cargos de liderança, sejamos parte de um remanescente, nós precisamos ouvir a voz profética, ouvir o que o Espírito diz à igreja, e ser despertado pelo Espírito Santo, porque a tendência nossa, espiritualmente falando, é a sonolência espiritual, é a apatia.
mas eles são despertados pela voz profética, e no versículo 14, o texto diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o governador de Judá, e o espírito de Josué, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Amado, Deus quer despertar o nosso espírito. Não é apenas saber na mente o que Deus está fazendo, não é apenas as nossas emoções, mas é um despertamento no nosso espírito. Deus quer levantar pessoas que vão, como líderes, encorajar a outros a buscar o Senhor, e para isso nós precisamos estar despertados. Você só pode despertar outro se você for despertado. Sabemos que essa obra é do Espírito Santo, mas Ele usa pessoas para encorajar, Ele usa pessoas para incentivar o outro, dizendo: vamos juntos buscar o Senhor, vamos juntos reconstruir a casa de Deus, vamos juntos edificar a casa. E é interessante que a prioridade do povo invertida, buscando apenas construir suas próprias casas. Deus está dizendo: a minha casa precisa ser prioridade. Isso fala da comunhão com Deus, isto fala de vida congregacional. Você e eu precisamos ser fiéis na congregação onde Deus nos plantou. Isso fala de não parar a obra que Deus mandou a gente fazer, e não sair da posição que Deus nos estabeleceu na sua casa, porque Deus nos coloca em posições estratégicas para o seu propósito. Precisamos ser despertados pelo Senhor. Ageu, profeta do Senhor, eu creio que nós estamos vivendo no tempo da igreja que antecede a volta do Senhor Jesus, que está muito próxima, mas não adianta sabermos disso e apenas ficarmos discursando sobre isso, e às vezes falando sobre as tragédias e as coisas negativas apenas. Nós precisamos ouvir o Espírito e ser levantados por Ele para edificar a sua casa, os seus planos, os seus propósitos, participar do que Deus está fazendo. Terceiro e último lugar, o que Deus faz aqui em Ageu capítulo 1, além de despertar os líderes remanescentes, Deus conduz o seu povo para o trabalho, para se dedicar à restauração do templo. Deus conduz o seu povo para trabalhar com Ele e para Ele. Deus não nos chamou para trabalhar simplesmente para Ele, Deus nos chamou para trabalhar com Ele. O que Deus está mostrando é tempo de reconstruir a casa, é tempo de reedificar a casa. Então, dedique-se a isso e trabalhe nisso. Neemias era um homem de oração, irmãos. O livro de Neemias começa e termina com oração, mas ele era um homem de trabalho. Ageu profetiza que era tempo de se despertar, de priorizar a casa de Deus, mas o povo se levanta pela palavra e trabalha. Amado, nós precisamos colocar as mãos na obra de Deus e fazer com Ele o que Ele está mandando. Versículo número 14, no final diz assim: eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. O povo responde rápido e volta para trabalhar o que eles tinham parado. Deus faz com que eles voltem. Por que eles pararam o trabalho? Porque eles começaram a olhar e ouvir o que os inimigos estavam falando. Sambalá e Tobias, Gesem, lá em Neemias, eles começaram a ficar, de alguma forma, intimidados. Há muitas pessoas que estão parando no meio do caminho, às vezes porque se escandalizaram com algo. Amado, quando a gente começa a deixar o escândalo entrar no nosso coração, quando a gente começa a deixar a ofensa, até mesmo na casa de Deus, entrar no nosso coração, isso vai roubando de nós a capacidade de crer. Quando entra o escândalo, entra junto com o escândalo a semente da descrença, a semente da apatia, a semente da incredulidade. O povo tinha parado, e é importante os irmãos meditarem também em Neemias nesse tempo, porque eles se viram intimidados pelos que estavam ao redor, pelas limitações deles. Eles começaram a ficar apáticos, indiferentes, e levou eles à passividade, atrasando um processo de Deus. O que Ageu capítulo 1 diz é tempo de vocês entrarem na porta que eu estou abrindo de oportunidade para manifestar a minha glória. É tempo de vocês buscarem a minha presença como prioridade, e é tempo de vocês se envolverem com a minha obra, para de adiar o que Deus já mandou você e eu fazermos.
E eles começam na mesma hora, depois de 4 meses de profecias de Ageu, eles se levantam. Eles são levantados e eles voltam a trabalhar. Será que nós precisamos trabalhar para Deus? Irmãos, nós precisamos trabalhar com Deus, porque Deus sempre trabalha com parceria. Deus, quando quer fazer algo, Ele levanta o seu remanescente para orar, Ele levanta o seu remanescente para participar do que Ele está fazendo, para trabalhar com Ele. Que nessa manhã essa palavra possa nos trazer consciência e despertamento, para que a gente possa, ouvindo o Espírito, ser despertado e continuar a fazer o que Ele está nos mandando fazer. Vamos orar? Pai, nós queremos Te agradecer, porque a Tua palavra diz que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos Seus servos, os profetas. Pai, nós cremos que é tempo da restauração da casa de oração. Esta geração está experimentando isso. Pai, nós cremos que nós estamos vivendo neste novo tempo entrando numa nova década, e o Senhor está despertando a Tua igreja para um posicionamento, para um alinhamento e para, Deus, uma ativação profética para esta hora. Oramos em nome de Jesus, que a palavra do profeta Ageu possa ecoar em nosso coração, que possamos, ó Pai, discernir e decidir as prioridades do Senhor em nossa vida, em nosso coração, no que nós investimos tempo, recursos. Nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos amar e ter prazer na Tua vontade. Espírito Santo, desperta-nos como estes remanescentes dessa hora, para que a casa do Senhor esteja sendo restaurada em nós e entre nós, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.